Então, vamos dar início, né, à nossa live, ao nosso bate-papo, iniciando sempre com uma prece, pedindo para a espiritualidade amiga, o nosso Mestre Jesus, estar neste momento trazendo-nos a paz necessária, o discernimento necessário, né? Que possamos, nesta manhã de sábado, absorver todos os ensinamentos possíveis do nosso Divino Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Essa é a minha primeira live aqui pelo Laços Eternos. O tema de hoje é um dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é atire a primeira pedra. Um ensinamento muito produtivo, como todos os outros ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Que ele não perdia oportunidades de estar nos ensinando com o que acontecia na vida dele, né? Quando ele estava aqui encarnado junto conosco. E o atire a primeira pedra é um tema que a princípio não julgueis para que não sejais julgados. Ele está na Bíblia, no Novo Testamento, em João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11, e ele também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 11. E eu vou pedir aqui permissão para vocês para estar lendo esse trecho, para a gente não sair do contexto bíblico e estar estudando sobre ele no decorrer desse nosso bate-papo, tá bom? Então, começa-se assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Aqueles que estivessem em pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vos sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter de acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com uma mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Não, Senhor, Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Esse trecho do Evangelho, como eu já havia falado, ele nos remete ao não julgamento, né? Para que não possamos julgar o nosso próximo. Mas, antes de entrar neste assunto propriamente dito, eu queria falar um pouco quem são os fariseus e quem são os escribas, né? Os fariseus, eles eram um grupo de judeus
eles seguiam e cultuavam Torá. Torá são, no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que são, gente, pediram aqui para eu virar o celular, eu não sei virar para que lado. Então, continuando, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos. Esses são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que deram autoria a Moisés, tá? Esses são os fariseus. Eles eram pessoas que não eram adeptos a inovações. Eles gostavam daquilo do jeito que estavam, até porque eles tendo o conhecimento da lei mosaica, eles tinham certo domínio sobre todo aquele povo. Então, para eles, não era interessante ter a inovação. Os escribas, eles eram aqueles que escreviam as leis, redigiam as normas de uma certa sociedade, até de uma certa religião. E por eles saberem ler e escrever, eles pertenciam à alta sociedade, porque naquela época poucas pessoas, tá, sabiam ler e sabiam escrever. E como os fariseus, eles também não eram adeptos a inovações. E aí, sabendo como eram os fariseus, sabendo como eram os escribas, eu pergunto, eles tinham a necessidade de estar levando aquela mulher adúltera a Jesus? Claro que não, porque eles seguiam e cultuavam a lei mosaica, que eram os primeiros livros, né, de autoria que deram autoria a Moisés. Então eles não precisavam estar levando aquela mulher adúltera naquele momento para ser apedrejada. Eles sabiam das leis civis. Eles não precisavam da permissão de Jesus. E aí, por que eles levaram essa mulher até Jesus? Para que o nosso mestre pudesse cair em contradição. Por quê? Jesus, quando veio, ele veio trazendo a boa nova, ele veio trazendo a inovação. E isso incomodavam a eles, né? Porque eles não queriam de inovações. Para eles, daquela forma estava bom. E Jesus veio trazendo essa boa nova, né? De amar, do perdão, da caridade, né? Da empatia para com os outros. E aí trouxeram a mulher no sentido de que Jesus caísse em contradição. Por um lado, tinha a lei civil, a lei mosaica, que era permitido apedrejar. Pelo outro, a lei do amor, que era a lei divina, né? A lei que Deus nos trouxe e que ela é imutável, que é a lei do perdão, né? A lei do amor, a lei da caridade, né? E aí Jesus aproveita esse momento e nos ensina não só o não julgar, mas ele ensina nesse momento a empatia. Ele nos ensina neste momento a indulgência para com os erros dos outros. Ele nos ensina neste momento o silêncio. Ele nos ensina neste momento
a paciência. E ele nos ensina neste momento o não julgamento. E também o perdão. A empatia, meus irmãos. Por que ele nos ensina neste momento a empatia? Porque ali ele sabia que todos já haviam cometido erros, já haviam cometido falhas, assim como aquela mulher que foi pega em adultério. E quem sabe até mais falhas do que aquela senhora que estava ali sendo acusada. Então ele mostrou-se ter empatia para com todos aqueles irmãos, não acusando nenhum. Ele mostrou-se naquele momento ter indulgência para com todos os erros deles, porque ele sabia que todos cometiam erros, mas que era necessário naquele momento ter indulgência para com os erros deles e não acusá-los também, né? Ele mostrou naquele momento paciência. Vejam só, porque ele também sabia que todos aquele grupo que estavam ali acusando aquela mulher que foi pega em adultério, também queriam acusá-lo de alguma coisa. E ele, na sua elevação, na sua moral, ele mostra-se paciente. E também ele mostra-se ali o silêncio. O silêncio, meus irmãos, naquele momento que alguém quer acusar, que alguém quer insultar, que alguém quer denegrir a nossa imagem, ele se mostra-se silencioso. E quem sabe ali, até com uma conversa mental entre ele e o nosso Criador. Então é no silêncio, meus irmãos, quando alguém nos acusa de algo, quando alguém nos faz entristecer, é que nós buscamos o equilíbrio moral para não estarmos acusando os nossos irmãos. É no silêncio que nós buscamos essa sintonia com Deus para não falar, de nossas bocas não sair palavras que possam estar entristecendo o nosso irmão. E naquele momento também, olha quantos ensinamentos ele vem nos trazendo. Naquele momento também, ele mostra-se perdoar. Perdoar, meus irmãos. Perdoar nada mais é do que nos libertarmos. Porque quando nós temos alguma mágoa, alguma tristeza em nossos corações, nós estamos presos a essas mágoas, a essas tristezas. E não esqueçamos que quando nós estamos com essas mágoas, geralmente nós vamos emitir para aquele nosso irmão o quê? Vibrações inferiores. Mas não nos esqueçamos que tudo que vai para nós volta em dobro. Então, que essas vibrações inferiores voltam em dobro para a gente. E o que acaba acontecendo? Ficamos doentes. E quando nós conseguimos nos libertarmos dessas mágoas, né? Desses sentimentos inferiores, nós evoluímos. Nós trocamos esse sentimento por um sentimento de perdão, de ver que aquele nosso irmão que nos magoou, que nos insultou, naquele momento, ele precisa muito mais de nossas vibrações de amor, de perdão. Embora não seja naquela hora, não há necessidade de ser naquela hora, de fazermos as pazes. Mas só em nós nos libertarmos já é um grande passo para o nosso progresso moral. E aí, no trecho, voltando para o trecho do Evangelho,
na hora, né, que aquele grupo de acusadores fala, e o Senhor, o que dizes? O Mestre Jesus levanta-se e fala: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, o Mestre Jesus, na sua sabedoria, coloca toda a responsabilidade dos atos, das atitudes, em cada um daqueles que queriam apedrejá-la, aquela mulher. E eles percebendo, né? Eles percebendo que Jesus jogou toda a responsabilidade neles, eles conseguem refletir naquele momento de que não são mesmo. Eles não são dignos, eles não têm a moral de estar apedrejando aquela mulher naquele momento, porque eles também sabiam que já haviam cometido os erros. E aí começam a sair dos mais velhos e um por um. E quem sabe por que os mais velhos, né? Quem sabe até por eles ter mais maturidade, ou quem sabe até por ter cometido mais erros. Isso não é uma certeza, isso é um pensamento meu. Quem sabe se eles tinham até mais maturidade para estar saindo ou se haviam cometido até mais erros. Porque nós sabemos que a idade física aqui da gente não importa, né? Às vezes a gente é mais novo fisicamente, mas o nosso espírito é muito mais velho. E estamos aqui mesmo para espiar e para provar mesmo os nossos erros. Mas Jesus, nessa sabedoria imensa, né? Nessa moral, né, que só ele tinha e que só ele poderia acusá-lo, coloca essa responsabilidade sobre os nossos irmãos naquele momento, né? E aí, todos saem, ficando só ele e a mulher que foi pega em adultério. E aí ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher responde que foram embora, né? Que não estavam mais ali. E ele fala: eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Ou seja, vamos aproveitar a nova oportunidade do dia. Vamos aproveitar a nova oportunidade dessa existência terrena para que possamos consertar os nossos erros, para que possamos progredir um pouquinho mais. Não vamos deixar essas oportunidades únicas que Deus misericordioso nos proporcionou. Não podemos. Está aí o Espiritismo que vem nos alertando. Está aí os ensinamentos de Jesus que vem nos ensinando. Então, nós não podemos mais. Nós somos pessoas que precisamos mesmo de espiar e de provar. É por isso que estamos aqui. Mas não podemos mais perder oportunidades em nossas vidas para colocar sentimentos nobres dentro do nosso ser, dentro de nossa alma, para olharmos os nossos irmãos com amor fraterno. Eu vou dar aqui um exemplo, voltando já para o julgamento, eu vou dar um exemplo. Quando um filho nosso, né, comete um erro, seja um erro pequeno, um erro corriqueiro, o que nós, pais responsáveis, fazemos com eles? Nós procuramos o quê? Corrigi-los. Mas nós corrigimos com o quê? Com amor. Né? Nós não criticamos, nós não julgamos, porque são nossos filhos consanguíneos e nós temos este amor mais afetivo, vamos falar assim, pelos nossos filhos. Mas quando o filho do nosso vizinho ou o nosso vizinho comete algum delito, comete algum erro,
nós somos sábios, mestres em julgá-los. Tá vendo? Fulano é assim, por isso, por aquilo. E nem imaginamos o que fez eles cometerem tais atos. E aí nós bombardeamos de energias negativas. Ao invés de, naquele momento, nós procurarmos nos solidarizarmos, ter empatia, indulgência, paciência, perdão, ter todas essas virtudes que o Evangelho vem nos ensinando. Mas não, nós já procuramos acusá-los. Por quê? Porque ainda nós não temos ainda essa moral dentro de nós. Vejam bem, meus amigos, nós nunca cometemos erros. Nós cristãos, em especial, nós espíritas, jamais. Nós cometemos enganos. E esses enganos é porque fulano, cicrano, beltrano nos induziu a cometer tais falhas. E nós somos bem assim. Mas com o outro, não. O outro, ele não tem que ter piedade. Nós não temos que ter piedade. Esquecendo que lá no início do Evangelho, nós falamos o quê? Não julgais, a fim de que não sejais julgados. Então, tudo que nós queremos para nós, para dentro do nosso ser, nós também temos que emanarmos para o nosso próximo. As leis civis, na época, quando a mulher era pega em adultério e era permitido, né? Vamos falar um pouquinho dessas leis. Essas leis civis, na época, era permitido, até porque o entendimento do homem era outro. Mas nós procuramos sempre estar imitando as leis de Deus. Claro que como somos imperfeitos ainda em moral, existe muitas falhas ainda nas nossas leis civis e que elas vão mudando e que vão progredindo, né, conforme também a nossa progressão. Então essas leis civis, elas são mutáveis, né? As leis divinas não. As leis divinas, desde a criação, elas nunca mudaram e nunca vão mudar, né? Então, Haroldo Dutra nos fala que, e para julgamento, não de pessoas, tá? Julgamentos de processos, né? Existem os fóruns. E que para isso existe uma equipe de procuradores, de advogados, de juízes que estudam esses processos para que julguem, né, esses processos e não as pessoas. Então existe ainda essa diferença, que nem as leis civis julgam a pessoa, e sim os processos que estão nos fóruns, tá? E aí eu pergunto para vocês, voltando lá na mulher, como hoje eu me pergunto, né? Lendo esse trecho do Evangelho, né? Eu me pergunto como eles queriam fazer justiça cometendo injustiça. Como eles queriam fazer justiça sendo o instrumento da violência. Porque naquele momento que eles fossem lapidar aquela mulher, eles seriam um instrumento da violência, gerando assim mais débitos para eles. Então, que tenhamos bastante cuidado, né? Nesse sentido de estar julgando as pessoas. Primeiro vamos nos colocar no lugar daquelas pessoas. E se fosse conosco, será que nós não cometeríamos até atitudes piores? Se fosse conosco, será que nós faríamos só aquilo? Então sejamos mais empáticos, como eu consegui extrair desse texto. Tenhamos mais indulgência,
Tenhamos mais paciência para com o próximo. É isso que o nosso mestre veio nos ensinar e que há mais de 2000 anos ainda não conseguimos, mas estamos progredindo. Estamos progredindo, sabe por quê? Nós já tiramos o apedrejamento, não é verdade? Nós tiramos. Hoje, a mulher, o homem, o ser, a criatura, consegue ter mais afeto pelo próximo. Mesmo ainda que tenha o julgamento, né? Mesmo ainda que não sejamos empáticos, que tenhamos impaciência, mas hoje nós conseguimos sim ter mais virtudes do que há anos atrás. E isso é uma lei natural, né? Nós vamos aprendendo aí com nossas existências, né? Nós vamos aprendendo aí com os ensinamentos de Jesus. Nós vamos aprendendo um com os outros, né? Que é esse o objetivo da nossa existência aqui, né? De viver em sociedade, é ir aprendendo um com os outros, né? Trazendo assim a progressão de uma forma assim ampla, um segurando na mão do outro, né? Então, meus amigos, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Que possamos refletir antes de julgarmos, seja lá quem for. E eu gostaria também de contar uma história, talvez vocês já tenham escutado, mas é uma história de um médico, né, que ele foi chamado às pressas para um hospital, que ele não estava no hospital. Chegando lá, né, ele encontra o pai de uma criança que precisava ser operado no corredor, né, da sala de cirurgia, e o pai já vem com bastante nervoso, falando que ele era irresponsável, e o médico simplesmente pediu para ele ter calma. E o pai fala: calma, eu queria saber, se fosse com o seu filho, o que você faria, se você me pediria para ter calma. O médico vai, entra na sala de cirurgia, faz o seu trabalho com maestria, em algumas horas, sai da sala de cirurgia e fala assim para o pai que a cirurgia ocorreu tudo bem e que ele, o menino, né, que tinha sido operado, estava bem. E que se ele quisesse mais detalhes, que falasse com a enfermeira. E saiu de lá correndo, né? E aí o pai já prejulgando desde o início, né, como nós vimos na história, o pai já prejulgando a criança, o médico falando: que mal educado, nem para me dar detalhes da cirurgia do meu filho. E aí nisso sai a enfermeira. E a enfermeira vai falar com o pai da criança e fala que correu tudo bem, que a criança estava bem, estava se recuperando muito bem. E o pai vai e comenta que aquele médico era muito mal educado, né? Que nem esperou ele fazer perguntas sobre o seu filho e já saiu correndo. E a enfermeira, com lágrimas nos olhos, fala assim para ele: é que ontem o filho dele desencarnou em um acidente de avião. E na hora que o hospital ligou para ele, ele estava no velório do filho. E ele veio fazer a cirurgia do seu filho e voltar para terminar o velório e o enterro do filho. Ou então seja, meu povo, nós sempre nos julgamos os outros e nunca sabemos a causa por que o nosso irmão está cometendo algo que não é certo. Então, que tenhamos em nossos corações, que tenhamos em nossas mentes, que sempre quando formos acusar o nosso próximo, olharmos para nós. E se fosse comigo? Será que eu gostaria de ser acusada?
Será que eu gostaria de ser julgada? Então, hoje, meus irmãos, esta é a mensagem que eu trago para vocês. É mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus, que, como eu falei no início, dentre tantos, que ele nunca perdia a oportunidade de estar nos ensinando e de estar exemplificando. E aí eu quero pedir para vocês que coloquem um copo de água. Vamos fazer assim como fazíamos no Laços, tá? Para nós fazermos as preces finais de fluidificação, de vibrações e a prece final. Então, que neste momento possamos fechar os nossos olhos, pedir a toda equipe espiritual que possa estar fluidificando as nossas caixas d'água, as águas que estão ao nosso redor, nossos filtros, nossas garrafas, nossos copos que estão com água, que neste momento a espiritualidade possa colocar aquele bálsamo salutar para todas as enfermidades físicas e espirituais, que possamos, através dessas águas, nos sustentarmos e fortalecermos. E assim, após essas águas fluidificadas, vamos aqui vibrar todo o nosso amor, vibrar todas as nossas melhores energias e enviar para este planeta chamado Brasil. E que essas vibrações possam chegar a todos os nossos governantes, que eles tenham toda a sabedoria necessária para, neste momento crítico, saber conduzir da melhor forma possível, para que o nosso povo não venha a sofrer tanto. Vamos vibrar também por todos os hospitais, por todos aqueles profissionais que se encontram nessa linha de frente, que eles recebam essas vibrações de fortalecimento, de muita luz, de muita sabedoria, para saber conduzir no seu dia a dia as adversidades, as dificuldades. Vamos vibrando também, Pai Maior, por todos os nossos irmãos que neste momento não têm o pão de cada dia, que possam receber as nossas melhores energias e que essas energias possam os sustentarem. Vamos vibrar aqui também por todos os nossos irmãos que se encontram em orfanatos, em asilos, em situações de ruas, que eles recebam essas vibrações de amor e luz. E por fim, vamos vibrando aqui por todos nós neste momento, que nós possamos receber todas as bênçãos salutares, de muita paz, de muito amor, de muita luz. E por fim, vamos agradecer ao Pai Maior, ao Criador Universal, à equipe espiritual, que vem sempre nos fortalecendo, nos amparando e nos intuindo. Neste momento, é com sentimento de gratidão que encerramos esse bate-papo e que todos nós possamos aqui ter um final de semana abençoado, intuído e instruído pela espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Pai Universal.